O Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação que obriga o governo do estado do Rio de Janeiro a indenizar os familiares de Amarildo Dias de Souza. Bom, a gente faz contato agora com a Luciana Verdelin. Quais os detalhes dessa decisão do STJ, Luciana? É um caso também que gera muita repercussão, não? Sim, Adriana, olha, esse julgamento começou em fevereiro agora desse ano. Teve um pedido de vista da ministra Sucete Magalhães e terminou nesta terça-feira. A segunda turma manteve a condenação do Rio de Janeiro a pagar a indenização. A indenização vai ser de R$500 mil à companheira de Amarildo e os filhos e a mulher recebem pensão até os filhos completarem 25 anos. Houve um questionamento do governo do Rio ao pagamento dessa pensão. Eles avaliavam, o governo do Rio recorreu dizendo que o pagamento deveria ser feito até atingir a maioridade dos filhos. O Superior Tribunal de Justiça manteve o entendimento de que é devido até aos 25 anos. Essa pensão será de 2/3 do salário mínimo. Vale lembrar que Amarildo de Souza, ele desapareceu em 2013 depois de ser levado por policiais durante uma batida policial lá na comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro. Em 2016, 13 policiais foram condenados pela tortura seguida de morte, ocultação de cadáver e fraude processual desse crime. Um dos policiais, inclusive, já morreu. Em março de 2019, a Justiça absolveu 4 dos 12 policiais. Pois é, foi um caso que repercutiu no Brasil todo. Valeu, Luciana, Cristina Grêmio. O STJ agora, então, mantém a condenação ao Estado. Essa indenização pode ajudar a família de Amarildo a superar o trauma. Provavelmente teve excesso por parte dos policiais nessa ação. A Cristina já fala com a gente. Primeiro você, Mota, que muito entende das ações policiais aí no seu Rio de Janeiro. Esse caso foi julgado, a decisão foi proferida já, agora o STJ definiu a indenização, não há mais nada o que comentar sobre ele, né? Agora, o que é importante sempre lembrar, Adriana, é o estado permanente de terror, de sítio em que vivem as favelas, né? As chamadas comunidades do Rio de Janeiro. São 1.400 comunidades que ou estão ocupadas, a grande maioria, pelo tráfico de drogas ou uma outra parte pela milícia. A população desses locais vive sob esse regime, que é um regime fascista para todos os efeitos. Não tem um caráter ideológico, mas tem todas as características de um regime totalitário. Sempre importante lembrar também que as operações nas favelas do Rio de Janeiro estão suspensas desde junho de 2020 por ordem judicial. Cristina, agora sim. Por ordem do STF, né, Mota? Do ministro Fachin, para ser bem preciso, para dar nomes aos bois. Por emergência sanitária, né? Não consigo entender qual é a emergência sanitária, que aliás já nem existe mais no Brasil, que impeça a polícia de atuar, proteger a população inocente de bandidos nos morros do Rio de Janeiro. Mas especificamente em relação a esse caso, não vou entrar no mérito em si, mas foi um caso extremamente triste que o país inteiro acompanhou. E você me perguntava agora há pouco, Adriana, sobre a indenização, né? É claro que quem olha os valores, especialmente quem tem uma vida mais carente, como é o caso dessa família, pensa, pelo menos se resolveu na vida. Quantas vezes a gente já ouviu um comentário desse? A gente tem que lembrar que é uma família que perdeu o seu ente querido de forma brutal e que ficou na dúvida em relação ao que tinha acontecido durante um bom tempo, e a dúvida às vezes é até pior do que a certeza da morte. E eu queria trazer o relato de uma amiga pessoal minha que viveu na pele o que é receber uma indenização pela morte de um parente querido. Não teve a ver com assassinato, mas só para a gente se colocar no lugar, ter uma empatia verdadeira e se colocar no lugar de quem fica. Essa amiga perdeu o pai num acidente de carro, depois de uma festa de casamento da família. Eles estavam indo levar os noivos até a praia, onde eles passariam a lua de mel, e um caminhão perdeu o controle, passou por cima do carro, matou todo mundo, uma tragédia homérica na família. Essa minha amiga recebeu a indenização faz muitos anos, era uma empresa de transporte, e ela disse que foi comprado um apartamento com o dinheiro da indenização. Ela nunca conseguiu entrar nesse apartamento. Para ela, entrar nesse apartamento significava: meu pai morreu para que eu tivesse esse bem. Então, às vezes, acaba sendo uma punição até esse dinheiro que chega. É claro que a pensão mensal ali vai ajudar a família na sobrevivência básica,
que o Amarildo garantia não pode mais garantir. Mas essa indenização nem sempre reverte em favor da vítima. Então, é tudo muito cruel, é muito difícil. A violência no país precisa ser combatida. Bom, Amanda, qual a responsabilidade do Estado nesse caso? Total, né, Tiago, total. A gente falou aqui sobre tráfico, sobre milícia, mas não falando sobre o verdadeiro, sobre o cerne da questão, no caso Amarildo, que é o caso de violência policial. A gente tem que lembrar que esse ajudante de pedreiro sumiu em 2013, ele foi levado para uma PP da Rocinha, ele foi torturado e morto por policiais militares, depois, posteriormente, condenados. Esse caso já faz quase 10 anos, então essa família está aguardando há 10 anos por uma resposta. Houve ocultação de cadáver, então eles ficaram muito tempo, os familiares da Amarildo, sem saber o que havia acontecido, sem saber o paradeiro de seu ente querido, e depois só que ficou provado que ele havia sido torturado e morto, porque os policiais achavam que ele tinha informações sobre o paradeiro de traficantes. Então, é uma mancha na história do Estado e da polícia do Rio de Janeiro, é um caso de tortura e morte de uma vítima inocente. A mesma tortura e morte que acontece com tanta frequência nas favelas do Rio de Janeiro. Temos que falar sobre tráfico e milícia, sim, são os bandidos, têm que ser punidos, têm que ser condenados, têm que ser investigados. As operações nas favelas do Rio de Janeiro continuam acontecendo, apesar da decisão do Supremo Tribunal Federal. Aliás, a frequência é coisa de diária, assim, quase que diária, apesar dessa decisão, porque o Ministério Público tem que ser informado, e aí essas operações, na verdade, essa decisão do ministro Fachin é hoje basicamente ignorada nos policiais, não só do ministro Fachin, depois do Supremo Tribunal Federal, basicamente ignorada pelas polícias no Rio de Janeiro. Então, sim, você tem que ter um combate muito duro ao tráfico, à milícia, mas há de se falar também sobre violência policial, e esse caso é um exemplo disso.